Olá! 17 horas, começando mais uma live do nosso projeto Ser Integral. É nosso projeto de verão, janeiro e fevereiro, com bate-papo ao vivo, às 17 horas aqui no Facebook Crisco e Terapias Integrais. Então, deixa eu atualizar minha página. Quem tá chegando já vai dando um oizinho, vai se conectando. Hoje é dia de live, segunda-feira, dia 27 de janeiro. O nosso tema hoje é um tema super interessante e que seguidamente eu recebo perguntas. Cris, o que eu faço? O que eu posso fazer? É sobre proteção. Proteção psíquica, proteção espiritual, proteção energética. Como é que eu faço para me limpar? Como eu faço para me bloquear? Então, essa também é uma pergunta muito recorrente em todas as minhas turmas de prática terapêutica, em todas as minhas turmas de magia, enfim, nos cursos, nos atendimentos. A pergunta, Cris, como é que eu posso fazer para me proteger e para não absorver mais a energia negativa das pessoas? Enfim, explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse efeito esponja, o que é esse efeito e como a gente pode trabalhar para que a gente não tenha tanta dificuldade com essas energias sobrecarregando os nossos meios, né? Vamos ver aqui, quem vai entrando, vai dando um oizinho aí. Olha, o Matheus, eu vi que entrou. Quem mais tá aí? Às vezes eu perco aqui quem vai entrando, entra um atrás do outro, eu não vejo quem é que entrou. Deixa eu dar uma atualizadinha na minha página. Vocês estão ouvindo bem? Vai me dizendo se está ouvindo, se está vendo direitinho. Às vezes passa a tecnologia, né? Passa o vídeo, passa o áudio direitinho. Aqui para mim tá tudo certinho. Então vamos lá, vamos começar já no nosso assunto, né? Defesas psíquicas ou proteção espiritual. É um tema bem recorrente. Uma das frases que eu escuto e que me trouxe a fazer essa live é uma frase muito interessante que é: quem me protege não dorme. Muito comum, então quem já me acompanha ou quem vai assistir essa live depois, sabe que eu tenho uma prática religiosa, digamos assim, e no meio religioso que eu frequento, ou as pessoas com as quais eu convivo, essa frase é uma frase muito recorrente, né? Boa tarde, Matheus, está entrando agora. Quem me protege não dorme. Então, essa frase é uma frase muito interessante porque eu fico pensando assim, será que essas pessoas que repetem regularmente quem me protege não dorme, está esperando, será que essa pessoa espera que realmente toda a sua proteção, a proteção da sua vida, fique a cargo de outros seres? Então eu estou colocando a responsabilidade da minha proteção, da minha vida, nas mãos de outras pessoas. E qual é a minha parte na minha proteção? Eu não estou dizendo que a frase está errada, né? A gente que tem uma prática espiritual, seja ela qual for, a gente acreditando na espiritualidade e que tem algo além nos guardando, nos protegendo, guiando, orientando, é claro que a gente... Oi, Silvia, boa tarde, seja bem-vinda. É claro que a gente sabe que a proteção espiritual existe, ela está de fato aí, está sempre conosco, mas qual é a tarefa e a responsabilidade dessa proteção espiritual e qual é a nossa parte, a nossa responsabilidade dentro desse contexto, tá? Então, realmente, quem me protege não dorme. Então, na espiritualidade,
Não existe o sono. Então, se a gente levar ao pé da letra, né, literalmente, realmente não dorme. Mas será que tudo aquilo que eu acredito ser necessário para a minha proteção está mesmo a cargo de um outro, de um terceiro, né? E aí é que entra o nosso assunto e o nosso tema de defesas psíquicas, né? E tem crescido grandemente. A gente percebe aí terapeutas falando disso, nós percebemos espiritualistas falando disso, numa nova roupagem, numa nova linguagem, mas com a percepção muito próxima daquela que eu tenho e que eu já venho mais estudando há muitos anos, né? A gente, quando entende que tudo é energia, a gente parte do princípio, né, de que tudo que existe, toda a vida é energia. Em estados diferentes ou em estado potencial, latente, e tudo é energia. Então, quando a gente fala do ser psíquico, eu estou falando de um campo de energia inerente a cada ser, a cada um de nós, que engloba, que envolve e que sustenta o nosso psiquismo e, portanto, todo o nosso campo mental, todo o nosso corpo mental. E quando a gente começa a estudar os corpos, a gente sabe que os nossos corpos mentais, eles não vivem sozinhos, eles não se dissociam do conjunto. Então, todo o nosso corpo mental, ele está intimamente relacionado, atrelado, eles coexistem com o nosso corpo emocional. Esses dois corpos, junto com o vital e com esse físico, compõem a nossa existência aqui de personalidade, tá? Então, são os nossos 4 corpos inferiores que a gente costuma dizer. Os 3 corpos superiores, a gente também tem um corpo mental superior, tá? Temos um corpo búdico e um corpo átmico, né? Os 3 corpos compondo o que a gente chama de corpos superiores. Então, se a gente para até para ver a composição de corpos superiores e corpos inferiores, nós temos um corpo mental que a gente chama de superior e um corpo mental que a gente chama de inferior. É para a gente ver o peso que esse corpo mental, abstrato e concreto, ou superior e inferior, ele tem sobre a nossa formação, sobre os nossos estados de consciência, sobre a nossa evolução, tá? Se eu entendo que tudo é energia, eu entendo que toda movimentação que eu faço nesses corpos, eles estão compondo dentro do todo o meu campo, aquilo que a gente chama de campo energético, malha energética. Quem tem clarividência e enxerga vai chamar isso de aura. Então, esses corpos, eles coexistem em energia, conjuntamente com o físico e que dão sustentação ao nosso ser e à nossa evolução humana. Pois bem, então quando a gente fala de psíquico ou defesa psíquica, eu não estou falando nada diferente de aprender a defender, proteger esse campo mental, para que esse campo mental não se contamine e para que essa contaminação não permita que os outros corpos se contaminem juntos, né? Além disso, a importância do campo mental e a defesa psíquica, ela se torna tão importante atualmente, porque qual é a ingerência que o campo mental tem, que o campo emocional tem e que o meu corpo vital ou energético tem, ou físico? A gente que sabe que o físico, ele não tem autonomia, né? Esse corpo físico, ele não sai andando se não houver uma mente por trás conduzindo, mandando, enviando energia.
Esse corpo físico não se movimenta sequer se não houver um corpo de energia, um corpo vital ou um perispírito, como os kardecistas chamam, né? Então esse corpo de energia, que é o corpo mais denso, esse corpo vital ou perispírito, ele está mais próximo em padrão vibratório do nosso corpo físico. Mas só o físico e o energético por si só também não saem caminhando, não decidem, não escolhem, não têm livre-arbítrio, não agem, não fazem nada, não tem campo de ação. Se a gente junta físico, corpo vital e corpo emocional, então eles não saem também juntos caminhando, porque o corpo emocional, o campo das emoções, não toma decisão, apenas sente e propaga energia emocional. Também não tem um campo de autonomia de ação. O que é, ou qual é, ou quais são os corpos que vão fazer com que eu tenha uma permissão ou uma certa autonomia que no plano físico se transporta como autonomia de vida, de pessoa, de ser, para eu dizer assim, a Cris quer isso. Então, quando eu falo a Cris, então esta pessoa quer isso. Ou quando eu digo assim, eu quero isso. Quem faz esse eu quero isso é esse corpo mental que pensa, que propaga, que entende o conceito, elabora o conceito a partir das suas referências e toma decisões, age, ação, né? Então, é esse corpo mental que vai fazer todo o filtro para que eu escolha o caminho A, escolha o caminho B, escolha ficar aqui, escolha ir adiante, escolha assistir a live às 5 da tarde ou escolha, deixa para amanhã, né? Então 5 da tarde, eu posso fazer alguma outra coisa, aproveitar minhas férias. Então é o nosso campo mental que vai fazer essas escolhas e vai fazer com que a gente realmente realize ou não algo, tá? Por que eu estou me alongando um pouquinho mais nessa explicação? Porque é extremamente importante e esse conceito está muito claro para que a gente consiga entender o que são defesas psíquicas. Porque quando eu sei qual é o papel do meu campo mental, seja o corpo mental inferior quanto o corpo mental superior, esse campo mental, então quando eu tô falando campo mental, eu tô englobando esses dois, né? Então quando eu sei a importância desse campo mental nosso, é difícil eu delegar a responsabilidade da minha vida a outros, né? Eu tenho a ingerência, eu tenho a escolha, e quem assistiu a nossa conversa na semana passada, eu falei da lei do livre-arbítrio, né? Falei bastante até da lei do livre-arbítrio, que lei é essa e como é que ela age. Então, eu tenho a possibilidade de escolha de ação, escolha de sentimento, escolha de pensamento, escolha de uso do meu corpo ou não, escolho estudar ou não estudar, escolho conhecer ou não conhecer, escolho agir ou não agir. Esse campo de escolhas é do campo mental, é o campo mental quem faz isso. E toda vez que a gente fala de defesa psíquica, a gente está falando de ações que tomamos a partir de tudo que a gente conhece, estuda e sabe para nos proteger. Então, quem vai fazer essas escolhas? Esse campo mental. O meu campo mental vai escolher não entrar em sintonia com esta energia. O meu campo mental vai escolher bloquear esta energia.
Ai, a Andréia, boa tarde, lindona, boa tarde. A Renata entrou aqui antes também. Renata, muito bom poder te ouvir. Ai, que bom poder estar contigo também. Voltando lá então, a gente está falando, Andréia entrou agora, a gente já está falando dos corpos, 4 corpos inferiores, 3 superiores, e a importância do campo mental para que a gente faça as nossas escolhas, tome as nossas decisões e trabalhar essa defesa psíquica. Então, quando a gente fala de defesa psíquica, a gente não está falando nada muito além disso. É tomar consciência de quem eu sou, dos corpos que fazem parte da minha composição energética, e como eu uso essa energia desses corpos para me proteger. E essa é a tarefa individual do ser. Esse é o campo de conhecimento, de estudo, de desenvolvimento que a gente chama de consciência, tomada de consciência. Tá? É um caminho, é um processo. Então, nesse processo, nesse caminho, nessa jornada que a gente faz, é claro que a gente vai precisar conhecer. Então, eu vou precisar ter um professor, um orientador, um mestre, um guru. Então, cada pessoa vai, dentro do seu conhecimento, das suas crenças, buscar esse conhecimento, né? Buscar essa orientação. Então, sim, nós temos essa etapa de busca e de conhecimento. Depois a gente que entendeu, conhece o processo e parte do que a gente está falando aqui também já está servindo para esse entendimento. Bom, a responsabilidade é minha. Então, se a responsabilidade é minha, quem é que me ensina o que eu tenho que fazer? Porque aí é que eu vejo, às vezes, muitos alunos, pessoas que vêm aqui para as práticas terapêuticas, terem a dificuldade de não saber o que fazer. Então, como é que eu faço isso na prática, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho também dessa prática, tá? A primeira forma, a forma mais direta, mais rápida e mais simples é a tomada de consciência nesse campo mental. Eu sei que eu não quero essa energia, eu não quero isso e eu não quero me manter nesse padrão vibratório. No momento em que eu digo não quero e eu me estabeleço e me fortaleço nisso, automaticamente eu vou para um outro padrão. Ah, Cris, mas eu já tentei e não foi bem assim. Eu não consigo, ou eu não consegui. Como é que a gente vai simplesmente fecha o olho, pisca, tô vibrando bem? Aí é que entra o componente dos outros campos, dos outros corpos, da limpeza, do desbloqueio dos nossos sistemas de crenças, da harmonização do nosso corpo emocional. Lá no início eu falei mental e emocional estão muito interligados, né? Então todo esse sistema de crenças, de cultura, de sociedade que vão se impregnando dentro da gente com conceitos, às vezes errôneos, deturpados, né? Com emoções. Às vezes as pessoas chegam aqui para mim e dizem assim, quando falando de relações, de relacionamentos, por exemplo, né? Ai, Cris, ter um ciúminho é bom, né? Quando eu gosto, quando meu namorado tem ciúme de mim, porque mostra que ele tem interesse. E aí a gente fica pensando, isso é repetido dentro da nossa sociedade, né? Que ciúme é bom porque demonstra interesse, a pessoa está demonstrando interesse ou que gosta, enfim. E é uma emoção desarmonizada, é uma emoção deturpada, que está dentro do campo das ilusões, né? Enfim. E aí a gente vai, mas isso se acredita. Para mim caiu, voltou. Olha, Gabriela, boa tarde, Gabriela. Então nós temos essa crença, algumas crenças que vão aí atrapalhando o nosso ser. Como é que a gente começa a trabalhar então?
trabalhar autodesenvolvimento, trabalhar autoconhecimento, trabalhar com todas essas energias internas nossas, melhorando as nossas sombras, porque qual é o objetivo, né? O objetivo vai ser sempre trabalhar padrões vibratórios. Se a gente falou lá no início, tudo é energia. Tudo é energia. Então, as energias no universo, elas atuam em base de frequências, né? Em padrões frequenciais. Hoje a radiestesia trabalha amplamente nessa área de padrão vibratório, onda, frequência, energia, né? Então a gente vê as práticas radiestésicas cresceram muito, muitos terapeutas estão indo em busca desse conhecimento, enfim, é uma prática só para a gente falar de uma como um exemplo. Oi, Lisandra, seja bem-vinda. Olha, a Luciene entrou também, sejam bem-vindas, meninas. Então, essas frequências a gente vai se ajustando e vibrando em uma frequência. E a gente já sabe que as frequências mais densas, elas são relativas ou ao nosso plano de vida físico ou aos planos de astrais, a planos astrais inferiores ao nosso. E esses planos astrais inferiores aos nossos é o que as pessoas vão chamar de umbral, de inferno, de zonas, né? Zonas umbralinas, zonas neutras, enfim, zonas negativas. Então, essas zonas de astrais inferiores, eles estão aqui coexistindo conosco. Não estão longe ou não estão abaixo, estão aqui coexistindo. Elas só atuam em frequências diferentes. Então eu gosto muito de usar o exemplo lá do rádio, né? Se a gente liga o rádio, o equipamento é o mesmo. Eu vou escutar todas as frequências e todas as frequências serão captadas ali naquele equipamento. Mas depende de onde eu estiver sintonizada. Se eu sintonizar no 104, na frequência 104, eu vou captar um sinal específico, eu vou escutar a rádio 104. Se eu sintonizar na frequência 93, eu estou numa frequência mais baixa que a 104 e vou escutar rádio relativa àquela frequência, tá? Então, entender essas faixas frequenciais é base para a gente entender proteções e defesas psíquicas, porque nada mais é tudo que eu vibro dentro da minha frequência é captado por outras pessoas que estão dentro daquele padrão frequencial. E esse padrão frequencial não é só de corpo físico, não é só de plano espiritual, é de campo mental, de campo emocional, de campo vital. Então, todos os corpos que nós temos compondo o nosso ser em evolução, eles podem vibrar em frequências diferentes. Então, às vezes a gente acha que é um corpo todo, né? Então, todo o meu corpo. E algumas pessoas às vezes chegam aqui comigo e dizem assim: Cris, eu sou uma pessoa do bem, eu só quero fazer o bem, eu tento fazer tudo direitinho, eu não passo a perna em ninguém, eu faço tudo o que eu acho que é certo. E por que eu fico atraindo obsessor? Oi, Guilhermina, olha que bom, seja bem-vinda. Então, o que eu estou fazendo para atrair um obsessor, um espírito negativo que está atrapalhando a minha casa, a minha família, ou me atrapalhando no trabalho, enfim. Tá? Então, quando a gente vem para as práticas energéticas, espirituais, quando a gente vê que existe uma influência
espiritual externa à pessoa e a pessoa não entende porque ela tenta fazer tudo direitinho. E quando eu começo a ir mais a fundo na prática terapêutica, a gente começa a entender que aquela pessoa às vezes carrega mágoas, muitas mágoas, mágoas da infância, mágoas de situações que aconteceram na sua vida, mágoa dos colegas de trabalho que um dia a ofenderam, mágoa do chefe que negou a promoção e deu a promoção para um colega menos capacitado, mágoa porque eu estava na fila e aí veio alguém que furou a fila e passou na minha frente e ele estava errado. Poxa, eu tento fazer tudo tão certinho e eu vivo atraindo essas situações negativas, essas coisas negativas. E aí quando a gente vai trabalhar e entender a realidade dessa pessoa, o que a gente entende? Em ação, em comportamento, essa pessoa tenta ser bem certinha. Então, no plano físico, que é o plano da ação, ela está atuando numa frequência. Mas no campo das emoções, o seu corpo emocional está vibrando num outro padrão frequencial. Então, num padrão frequencial mais denso, que é o da mágoa, por exemplo, nesse caso, né? Esse exemplo que eu dei. Então, essa mágoa vai fazer com que ela esteja sintonizada emocionalmente nesse padrão vibratório mais baixo. Consequentemente, ela começa a atrair para dentro, eu não vou nem dizer atrair, mas ela fica visível, ela fica mais visível a todos aqueles seres, pessoas encarnadas ou seres espirituais que também têm o seu campo vibracional naquela faixa. Então, ela vai estar ali sendo vista, sendo reconhecida. Consequentemente, dependendo de tudo que ela tem para viver, para aprender, né, ela vai poder se fixar ou não com energias e seres desta frequência. A mesma coisa vale para o padrão vibracional mental, né? Às vezes a pessoa emocionalmente é mais equilibrada, tá tentando ali se ajustar, não traz muitas mágoas, né? Não se projeta muito no outro, mas em compensação vive muito preocupada, né? Aquela questão de o mental não para, a pessoa está querendo antecipar muito essa questão da ansiedade, né? Se projetando no futuro, com as coisas que vêm a acontecer, um campo mental muito turbulento. Então não para de pensar nunca. Às vezes a pessoa tem dificuldade para dormir, fica pensando nas tarefas do dia seguinte, então sofre de insônia. O seu campo mental está num padrão vibratório caótico, denso. Abaixa as defesas dessa pessoa a partir desse campo mental turbulento, campo mental inferior, né? Turbulento. Vai acontecer a mesma coisa, às vezes em ações no dia a dia. Eu sou uma pessoa legal, eu sou boa, eu tento fazer sempre o melhor, mas no meu campo mental a minha frequência tá lá embaixo porque eu ainda não consegui harmonizar os meus pensamentos, eu ainda não consegui tranquilizar. E aí existem práticas terapêuticas diversas, tanto para tratar campo emocional quanto para tratar campo mental, né? Então, isso eu indicaria a gente buscar essas práticas terapêuticas para ir ajustando e harmonizando. Por quê? Porque na medida em que a gente vai se harmonizando, eu consigo elevar o meu padrão vibracional, não só nas práticas e no campo físico, da frequência de campo físico. Eu vou agregar, além de
ter um comportamento aqui no dia a dia, que é um comportamento que me coloca numa frequência legal, eu também vou estar numa frequência mais sutil, tanto de corpo emocional quanto de corpo mental. Quando eu tiver todas essas frequências, corpo mental, corpo emocional, corpo vital e corpo físico, numa frequência mais elevada, mais sutil, eu vou ficar oculta desses seres de frequência mais baixa ou das energias de frequência mais baixa. Então, o que é muito comum os relatos, né? Eu escuto. E aí entra dentro daquele efeito esponja. Adoro falar desse efeito esponja. E num determinado período aí, as pessoas vinham próximas a mim falando assim, eu sou um médium esponja, porque eu absorvo tudo, né? Não é o ideal. Não é o ideal que a gente absorva tudo. Absorver para o nosso campo vibracional. Por exemplo, quem já não entrou, me diz aí de quem está online, vocês já entraram no lugar e que sentiu assim, nossa, esse lugar tá pesado? Tem alguma coisa aqui, não tô gostando desse clima, tem uma energia pesada. Vocês já viveram isso? Me diz aí se viveram, se não viveram. Coloca aí nos comentários, porque esse é um relato que chega aqui no consultório para mim, que é muito, 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 né? Esse é um campo de percepção que é natural, é inerente, nós somos compostos de energia, então sim, nós vamos perceber. É diferente da gente absorver essas energias, né? Então, quando eu percebo que eu estou entrando num local com um padrão vibratório mais baixo, eu percebo, mas eu não preciso absorver aquele padrão mais baixo. Como é que eu faço para não conseguir? Olha, a Renata dizendo que sim, a Guilhermina dizendo que não. Ai, Guilhermina, que maravilha que tu nunca sentiste isso. É uma benção, nessas situações que a gente entra às vezes em locais que a gente só quer sair correndo, né? Ainda bem que tu não passaste por isso. A Renata diz que sim, a Gisele diz que sim. Não, é bem comum e bem frequente, né? Esse campo de percepção. E quanto mais sensível a gente vai ficando a essas energias, a gente vai também tendo mais trabalho para se bloquear, se proteger, não deixar a sua energia pessoal se contaminar com esse padrão vibratório mais denso. Porque a grande sacada é justamente essa, como eu faço, né? Como eu faço isso para não me deixar contaminar? Então, a primeira forma, a forma mais fácil é mentalmente. Nós temos um poder mental que nem a gente entende e acredita e consegue viver na sua completude, né? É muito comum, às vezes, eu usar um exemplo, né? O exemplo da benzedeira. Aqui, pelo menos próxima, aqui onde eu cresci no Rio Grande do Sul, pro interior, e até mesmo no Rio, em São Paulo, enfim, locais onde eu vivi, no Amazonas, eu escutei isso das pessoas, no Brasil todo tinha benzedeira. Aí uma época que eu fui para Portugal, vivi um tempinho aí, eu disse, poxa, também tem as rezadeiras, né? Então, lá eu escutei mais o termo rezadeiras, as nossas benzedeiras. Geralmente aquelas mulheres, geralmente senhoras que se dedicavam à arte de abençoar. E aí a benzedeira às vezes vinha com uma faca, com um ramo de arruda, com um ramo de oliveira, com um raminho, uma erva, e benzia a criança, benzia a pessoa. Aí às vezes a gente ia em outra benzedeira que só levantava a mão
e dizia, vai filha. E a gente ficava assim, nossa, mas será que dá certo? Porque ela, né, não usou uma erva, não usou uma faca, não usou... E a gente às vezes não para pensar e diz, nossa, mas vem tudo do mental, vem tudo daquilo que eu movimento de energia em pensamentos. Eu direciono aquele campo de energia. Às vezes a gente ainda tem certa dificuldade de entender esse movimento e de usar essa força mental. A gente ainda precisa do elemento, precisa ver, né? Aqui nas práticas de magia divina é incrível, porque tem práticas, né, com elementos, práticas de magia elementais e tem práticas de magia mental. A gente absorve, a gente recolhe, reorienta energias, atua com as energias divinas em bem de uma pessoa, para cura, para tratamento, para abrir caminhos. Então, seja pelo que for, é uma prática terapêutica, energética, vibracional, espiritual. Pode ser elemental, mas pode ser mental. Então, às vezes a pessoa chega aqui, eu vou fazer uma prática mental em que eu, em silêncio, faço todo um trabalho espiritual e energético. E tem gente às vezes assim, nossa, mas ela nem fez nada, porque não vê. Nós temos isso ainda está entre nós, né? O ver para crer, o São Tomé. Na medida em que a gente vai se autodesenvolvendo, se autoconhecendo, conhecendo o universo e como as energias funcionam, a gente vai dominando a arte de harmonização do nosso mental a um ponto que a gente consegue direcionar os nossos pensamentos para realizar ações, né? É o que lá na Bíblia a gente tem a passagem de Moisés, né? Quando ele abre o mar em dois, enfim, ele não saiu juntando gotinha por gotinha. O campo dele, o campo mental dele fez uma projeção, é uma, né, ali alegoria que a Bíblia traz dizendo e falando do poder mental que nós temos. E temos outras passagens diversas, aí centenas de passagens falando sobre o nosso poder mental. Cris, ainda não consigo usar, ou ainda estou em desenvolvimento, ainda estou em busca desse autoconhecimento, desse autodesenvolvimento. O que eu faço, então, para trabalhar? E aí é que a gente vem com as práticas elementais que podem trazer para a gente uma força que a gente ainda não consegue pelo mental, né? Quando a gente fala de defesa psíquica e proteção espiritual, eu tô falando desses dois polos, né? Defesa psíquica é o que cabe a mim de estudo, de compreensão e de uso do meu poder mental e emocional, direcionando para minha limpeza, para minha proteção, onde quer que eu esteja. Seja lá naquele ambiente que eu sinto carregado e eu quero me bloquear, seja dentro dos meus próprios pensamentos, quando eu começo a pensar em coisas negativas e eu quero cortar aqueles pensamentos negativos, porque eu não quero baixar meu padrão vibratório. A Andréia, escuto patinhas, ai, as minhas filhotes estão aqui na minha sala, minhas filhinhas patudas. Em lugares com muita gente, eu quase surto, muita informação, às vezes tenho que sair do local para ter paz. E André, o que é legal? A gente começa a entender que tem formas da gente bloquear esse ataque de informações sem se deixar baixar o padrão vibratório ou sugarem a nossa energia, ou a gente ser contaminada por aquele padrão mais denso e diferente da gente. O que é interessante também nessa questão de energias de ambientes é que, às vezes, e de pessoas, né, de pessoa para pessoa, às vezes eu atuo numa frequência e
tem uma sintonia, tem um campo vibracional muito específico, é meu, eu tô acostumada, tô ambientada àquilo. Quando a gente entra em contato com uma pessoa ou com um ambiente que tem um padrão vibracional muito diferente, a gente pode sentir um choque. E não necessariamente aquela pessoa é uma pessoa negativa. Não necessariamente aquele é um padrão negativo, mas pode ser um padrão muito diferente do nosso e dos padrões com os quais a gente está acostumada. E nos relatos, quando a gente vai ler as obras espíritas, né, ou os romances mediúnicos, as obras mediúnicas kardecistas nos romances espíritas estão cheias de milhares de exemplos desse tipo. E nos romances do mestre Rubens Saraceni também, quando os guardiões de luz descem a essas zonas de padrão vibratório mais denso, né? O que eles fazem? Geralmente eles se revestem com uma capa para esconder aqueles símbolos, esconder a sua luz. Por quê? Porque aquela luz que é boa, que é de evolução, né? Que é tudo de bom. Mas quando eles entram lá naquele ambiente mais denso, aquela luz machuca aquele outro ser. Então, às vezes, as energias que nos ferem, que nos machucam, que nos desagradam, não necessariamente são energias ruins, mas são padrões vibratórios muito diferentes dos nossos, né? Então, isso também a gente leva em conta, seja por negativo ou seja pelo muito diferente, a gente tem formas de se proteger e se bloquear, tá? Vou começar a falar então de como, né? Dicas, técnicas para essa proteção mental. Isso é exercício, é prática, então eu recomendo, pratiquem a partir de hoje quantas vezes vocês puderem, tá? Na fila do banco, quando vai na padaria, quando tá no trânsito. Eu sou uma pessoa que tem que praticar no trânsito muito, 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 porque é um local, é um espaço onde eu ainda preciso crescer muito, melhorar muito, porque a minha tendência é ficar muito nervosa e com raiva com tudo que a gente vê de errado. Enfim, estou também na luta como todo mundo tá. O que eu geralmente faço? Eu uso muito, muito, muito. Eu ia falar demais, mas nunca é demais. Eu uso muito essa prática. Onde quer que eu esteja, posso estar em pé, sentada, no banco do ônibus, na fila do banco, em qualquer lugar. Tô sentindo que tem alguma energia de fora. Às vezes a pessoa que tá na minha frente não para de reclamar, sabe? Aquele carro que tá atrás tá buzinando. E eu não quero me deixar impregnar daquela energia. Eu respiro fundo, puxo o ar pelo nariz e aí eu conecto com a minha mão esquerda. A mão esquerda vai ser sempre a mão, né, onde a gente pode recolher tudo que eu quiser recolher, recolhe e entrega para a transmutação do universo, tá? Como eu faço a proteção? Minha mão esquerda, onde ela estiver, pode estar paradinha assim, tô com a mão pro chão, eu mentalizo a mão esquerda. Quando eu puxo ar, é como se eu estivesse abrindo esse chakra da mão esquerda para que esse chakra fosse absorvendo e faço um giro anti-horário em volta do meu corpo. Eu preciso fazer isso daqui? Não. Quem é que comanda a energia do meu chakra é o meu mental. Então eu estou mentalizando a minha mão, recolheu, fechou todo o meu campo debaixo do meu pé, circundou o meu corpo todinho. E eu, com a mãozinha fechada, só abro em direção ao chão. E ordeno que todo esse campo seja fechado
e toda a energia que já estava nele seja levado para o centro do universo, transmutado, positivado, e que a partir daquilo ali fechei o meu campo. Eu imagino recolhendo todas as energias negativas e como se um escudo de energia estivesse blindando todo o meu campo energético, de todos os meus corpos. E vocês pratiquem, depois me diz, Cris, não consegui ainda, deu certo, já usei. No momento em que a gente vai, isso é treino mesmo, é prática, porque quem comanda é o nosso mental. No momento em que eu já entendi que o meu corpo de energia não precisa mais receber o ataque, eu fechei o meu corpo de energia e o que estava de ruim nele, eu joguei para o centro do universo, joga em direção ao chão. Isso não precisa ser, né, grandioso. Discretamente, em qualquer lugar que você estiver, vai conseguir fazer, super tranquilo, né? Fila de supermercado, que eu já fiz isso em supermercado, gente. Aqueles dias do supermercado, véspera de feriado, que tá lotado, que a gente passa não sei quanto tempo na fila, aí tem gente reclamando, é calor, é criança chorando, fecha para não absorver. Quando vocês entram em ambiente que está carregado, pesado, Andréia, quando estiver lá na multidão, com pessoas diferentes, fecha o campo, né? Para que aquelas energias não te sobrecarreguem, não te impactem tão agressivamente e para que a gente também não tenha nenhum serzinho vinculando o canal de energia a partir daquelas nossas energias de padrões vibratórios mais baixinhos, né? Porque o astral, os seres espirituais, eles aproveitam ali o nosso... as nossas fraquezas, eles sabem identificar as nossas fraquezas, né? Então, às vezes eu tô lá na fila da padaria e eu tô pensando com raiva naquele cara que me fechou no trânsito quando eu saía da minha casa. E eu tô vibrando aquilo, eu tô lembrando daquilo. Se chega um ser externo e vê isso, já conecta um cordão ali para tirar energia, para o que for. Às vezes não é nada nem pessoal, não é nenhum ataque, é porque é a crise, eu vou me vingar. Não, às vezes é coletando energia nossa mesmo a partir daquele padrão vibratório, tá? Então essa é uma prática que é super fácil, super tranquila de fazer em qualquer lugar. A Guilhermina, interessante, eu vou passar a fazer. Passa, Guilhermina, faz que você vai ver que, olha, top o resultado. Renata, posso ensinar para pessoas que... Claro que pode, Renata, que não são de religião, pode. E essa prática independe de religião. É uma prática de manipulação energética do seu campo pessoal. Eu decido... lá na lei do livre-arbítrio, eu decido qual é a energia que entra no meu campo e qual é a energia que eu não quero. Se eu não quero, eu vou me blindar mesmo, não aceito. Eu não aceito que uma energia negativa, que um ser negativo, não aceito. Então, no momento em que eu estou consciente disso e que eu tomo uma ação para não permitir, o universo entende. Lei do livre-arbítrio, ela não aceita, então não vai ter como. O grande problema é quando a gente está invigilante. Se eu não conheço uma forma de fazer e eu também não estou vigilante, eu não consegui ainda vibrar naquele padrão mais alto em todos os sentidos, aí é que o bicho pega, né? Então, pode ensinar para quem você quiser, todo mundo que estiver assistindo, ensina para pai, mãe, filho, avô, tio, para todo mundo. Adorei, vou começar a fazer, Andréia, sim, faça, você vai ver. E a gente também pode usar elementos para proteção. Os elementos nos servem muito bem quando eu ainda não consegui fazer esse bloqueio de uma forma total ou de uma forma efetiva, ou eu não consigo estar vigilante o tempo todo. Por exemplo,
aqui no meu espaço de trabalho, né? Tô aqui na minha sala de atendimento. Eu não sei quem entra, eu não escolho. Então as pessoas fazem inscrição para os cursos e elas vêm nos cursos. Eu não sei quem é a pessoa que está vindo, né? As pessoas marcam atendimento e o atendimento, ela vem para o atendimento e até o primeiro atendimento eu não conheço a pessoa. Então eu recebo energias diversas no meu espaço. E é claro, é sempre bom quando a gente trabalha com o público, seja em que área for, comércio, serviços, qualquer tipo de atendimento, onde a gente tem a circulação de muitas pessoas diferentes, é difícil que eu mentalmente esteja sempre atenta, vigilante para todo o padrão energético da minha casa, principalmente quando eu vou trabalhar, né? Então eu tô aqui conversando com a pessoa, eu vou descuidar de alguma área, o meu campo mental ainda não consegue dominar todas essas energias. Para isso, a gente tem que conta com os elementos, né? Eu trouxe aqui 3 dicas, tá? De elementos. Primeira dica, que é uma que eu gosto muito. Vou separar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho essa diquinha aqui, tem muitas variações, muitas, vocês já devem de repente até conhecer alguma variação dessa. Isso aqui é um potinho de vidro, super comum, a gente sempre tem um na cozinha, sal grosso, então esse elemento cristalino, né? O sal grosso, ele é um limpador e um absorvedor, recolhedor por excelência, né? Então, o sal grosso, eu tenho ou uma pedrinha turmalina, que eu tenho uma turmalina, dá pra ver bem aí, tá? Eu posso usar a turmalina ou eu posso usar a cianita preta. A cianita a gente conhece também por vassoura de bruxa, a cianita preta, né? Então eu posso usar uma ou outra, ou as duas, se vocês quiserem, tá? Eu vou colocar a minha turmalina ou a minha cianita, vou colocar aqui as duas, ó, fincada nesse potinho com sal grosso, tá? Eu tenho elementos minerais. Tanto a vassoura de bruxa, né? O próprio nome já remete a uma energia de recolhimento, de banimento, de limpeza, de descarrego, né? De quebra de magia negativa. Então, se foi mandado alguma coisa pra gente, pro nosso ambiente, recolhe. Então, comércio às vezes, né? Que entra e sai muita gente, inveja, olho gordo, demanda, pensamentos negativos, todo esse campo de energia negativa que fica no ambiente, energias enfermiças. Às vezes a gente tem alguém em casa doente por muito tempo e aquela energia da enfermidade vai se depositando nos móveis, nas paredes. Enfim, é uma prática muito boa para esse recolhimento de energias. Colocou o sal grosso e colocou a cianita, a turmalina, uma ou outra, não precisa ser as duas, né? E vai deixar no ambiente que você quer limpar. Quando chegar ali, eu sempre digo, né? As proteções espirituais estão sempre conosco. Então eu vou sempre agradecer o conhecimento que eu tenho e vou pedir que todos esses elementos sejam ativados dentro dos mistérios da energia natural, dentro da energia divina, dentro da vontade de Deus, que esses elementos possam servir aquele ambiente na limpeza, no descarrego, na proteção, tá? Eu estou eliminando com uma prática pessoal de conhecimento daquilo que eu vou atrás, que eu busco, que eu pesquiso, quanto de trabalho que eu estou minimizando dos nossos protetores espirituais, nossos guias, mentores, né, os nossos anjos de guarda, enfim. Eu estou contribuindo
para manutenção do meu meio, dentro daquilo que eu sei, tá? Super legal. Vocês vão ver que com o tempo, uma coisa que eu gosto muito de comentar, eu já vi em ambientes uma turmalina cheia de mofo. Porque o que vai acontecer? Ela vai absorver, absorver, absorver. E dependendo do tipo de energia que está absorvendo, mofa. Nunca vi uma pedra mofar, mofou, enfim, bolorou, né? Criou fungo dentro dessas pedras. Então, não deixem chegar nesse estágio. Assim que vocês perceberem que o salzinho já está ficando endurecido, petrificado, tira, lava as pedras em água corrente. É só lavar a pedra em água corrente e pode usar de novo. Joga o salzinho, joga fora, descarta no lixo adequado aí de onde você mora, tá? E a pedrinha, coloca novo sal, nova pedrinha lavadinha na água corrente e pede que seja imantado novamente, pede para os seus mentores, para os seus guias espirituais abençoarem, para que seja nesse ambiente limpando, e coloca de novo e pode renovar quantas vezes quiser, tá? Essa é uma prática super simples. Tem pessoas que colocam dente de alho, que colocam uma cabecinha de alho inteira, que coloca pimenta, tá? Então tem variações. Eu gosto da pedra, primeiro porque eu tenho uma super afinidade com os elementos minerais, e segundo que a pedra ela é mais duradoura, né? Ela tem uma potencialidade energética diferente da potencialidade vegetal. Então, para esse tipo de absorção de limpeza pesada, eu gosto bastante do mineral, mas também pode fazer com a pimenta e com o alho, né? A cabeça de alho inteira. Eu tenho uma outra dica. Eu fiz um vídeo há uns meses atrás só falando da selenita. Quem não viu, eu recomendo. Eu recomendo que você vá nesse vídeo, ver e escutar um pouquinho os benefícios da selenita. A selenita, ele é um mineral limpador, ele é um limpa tudo, limpa, harmoniza, então, sabe, renova, transmuta, é uma limpadora por excelência, uma harmonizadora por excelência. Então, para quem tem dificuldade para dormir, insônia, para quem às vezes vem carregado da rua, chega cansado em casa, é muito bom ter uma selenita bem próximo dos lugares onde você fica. Uma selenita assim na cabeceira da poltrona. Se você tem, às vezes tem um sofá e atrás do sofá um aparador, coloca uma selenita no aparador atrás do sofá onde você costuma sentar, na mesinha de centro da sua sala, na cabeceira da sua cama. Então a selenita ela vai trazer e fazer um papel de harmonização e de limpeza muito boa. Tem profissionais terapêuticos que trabalham com cristais, eu já vi que fazem um trabalho completo de limpeza e harmonização com um bastão de selenita como esse. A gente pode até usar, né? Segura na mão direita, leva acima da cabeça e se conecta. Mental, lembra sempre do mental. Mental se conectando com esse bastão de selenita na hora que puxa o ar. E aí, ó, passando, passa todo o corpo, passa todo o corpo, ó. Vai passando, troca de mão, passa no braço, debaixo do braço, passa. As mulheres, principalmente, a região dos seios, é uma região do corpo onde a gente recebe muito ataque energético, né? Onde
seres vampiros energéticos gostam de acoplar cordões para sugar as nossas energias, né? Então passa ao longo do corpo mesmo, né? Absorvendo as energias negativas. Isso você pode fazer tanto em você mesmo quanto nos seus familiares todos, né? E pode deixar espalhado pela casa. Coloca um bastãozinho de selenita na cabeceira da cama de cada membro da sua casa, por exemplo. Bebezinhos debaixo do travesseiro para proteger, porque é uma energia gentil, é uma energia suave. Às vezes a gente fala assim, as pessoas pensam, né? Ai, Cris, mas para limpeza, proteção, não é melhor uma pedra preta, né? Dependendo da situação, sim, a pedra preta ela é uma absorvedora, mas ela pode ser agressiva também. Então, uma pedra preta, a gente não deve fazer uso contínuo dela, né? Às vezes eu vejo pessoas usando pingentes, né, de obsidiana, pingentes bem no cardíaco ainda, né? Pingente, brinco, colar, pulseira de obsidiana, de turmalina, de hematita, da própria cianita preta da vassoura de bruxa, são lindíssimas, né? O ônix é muito comum para a fabricação de peças, acessórios e joias, bijuterias, enfim. Não usem prolongadamente essas pedras pretas, principalmente junto ao chakra cardíaco. Deve ser de limpeza, esporádico. Já a selenita não tem esse problema, ela vai atuar na limpeza de forma gentil. Então pode usar para criança, pode usar em animaizinhos de estimação. Então, a Andréia disse, eu vi patinhas, né? Eu tô com as minhas duas patudinhas, eu trabalho, elas ficam aqui pertinho de mim. Trabalha com elas também, passa, limpa, né? Cura. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica, eu já vou fazer propaganda, mas para quem tem o grau de magia divina das 7 pedras sagradas, pode fazer o seu ou procurar onde vocês moram, quem trabalha com a magia divina, para ativar o ralo energético. Esse daqui é um que a gente chama de ralo energético. Ele é um pratinho de barro que tem aqui um símbolo mágico e tem 7 pedrinhas escuras. Esse ralo energético eu ativo na magia divina das 7 pedras sagradas. Então essas pedrinhas, elas são ativas para funcionarem dentro desse símbolo mágico, absorvendo, recolhendo, sugando todas as energias negativas, todos os seres negativos, e é para esses seres serem encaminhados para onde eles devem seguir a sua evolução, deixando de atuar negativamente naquele ambiente, né? Eu precisaria de todos esses artifícios elementais se eu soubesse manipular o meu mental. Eu não precisaria do elemento, mas a gente ainda não domina o nosso campo mental. Ainda não conseguimos fazer isso só pelo mental. Então o elemento funciona como uma grande bateria de energia. Então ela está sempre funcionando porque está sempre irradiando ou absorvendo energia, tá? Então esses foram as dicas. Deixa eu ver. Que tudo, acabei de pedir um bastão de selenita, acertou em cheio. Acertou mesmo, André, acertou em cheio. Selenita é maravilhosa. E para ti aí, com as tuas, né, experiências, tratamento, enfim, as suas experiências aí pessoais, física, de corpo físico, vai ser, olha, muito, muito bom. A Guilhermina, tenho que ir quando a vir online você me ouvir. Seja sempre bem-vinda, Guilhermina. Toda segunda-feira às 17 horas eu tô por aqui até a nossa última semana de fevereiro. Depois vamos ver quais são as novidades que vem por aí. Seja sempre bem-vinda. Gente, mais alguém tem dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Querem alguma dica específica? Falamos bastante hoje de defesa energética. Vamos dar menos trabalho para os nossos
protetores espirituais, né? Com conhecimento a gente consegue caminhar mais livre, mais tranquila, sem ficar dependendo tanto deles. Onde se compra o bastão de selenita? O bastão de selenita pode comprar pela internet, né? Eu não sei exatamente de onde você fala, mas lojas de produtos esotéricos, lojas de produtos naturais, lojas de pedras especializadas em pedras e cristais, né? Aqui eu compro muito no Mercado Livre, porque eu compro também para radiestesia, então o Mercado Livre. Para quem tá aqui no Brasil, pertinho de São Paulo, tem a LP Minerais, tem várias lojas, referências em pedras que vendem esses elementos minerais, tá? Para Guilhermina, Mercado Livre, acessa em qualquer lugar do mundo e encontra em todas as regiões onde comprar tudo, né? Enfim, veja sempre a avaliação do local para ver se alguém já comprou, se alguém avaliou positivamente. Pela internet é assim. Cris, defesa para sonhos, como nos proteger? Boa pergunta, Andréia. Para sonhos, tem uma receitinha que eu até acho que eu já dei numa outra live que eu fiz sobre defesas. Quando eu falei de defesas e elementos vegetais. Eu gosto muito de usar a espada de São Jorge, né? Ou a espada de Yansan, aquela espada ou a toda verdinha ou com a borda amarelinha. Eu uso duas espadas, cruzo as duas espadas, né? Então deixo elas presinhas assim cruzadas. E eu amarro com uma fitinha, uma fita vermelhinha, uma fita de cetim, essa fitinha comum. Se eu tô fazendo uma proteção para mim, eu escrevo o meu nome naquela fitinha. Se eu tô fazendo, por exemplo, para mim, para o meu marido, eu posso escrever o meu nome e o dele na fitinha, né? Pego uma fitinha com o meu nome, uma fitinha com o nome dele. E essa fitinha que eu prendo, assim, aquelas duas espadas. Eu seguro essas espadas acima da minha cabeça, já com a fitinha com os nomes, e peço que aquele elemento vegetal seja ativado para minha proteção durante o sono e todos os momentos em que eu estiver em sonolência, em desdobramento, protegendo o meu corpo físico e o meu corpo espiritual, aonde quer que ele tenha que ir quando estiver em desdobramento e o meu corpo físico estiver em repouso. E coloca embaixo da cama com a parte da ponta virada para a cabeceira da cama, virada para onde a gente fica com a cabeça na cama. Então essa é uma super maravilha. Pode colocar debaixo da cama onde você dorme, tá? A Guilhermina de Lisboa. Em Lisboa eu não sei. O que eu posso fazer, Guilhermina, dá uma olhadinha. Eu tenho aqui duas referências onde eu compro pedras, tá? Eu posso te enviar o site e aí pelo site eu acho que você consegue comprar. Eu posso te mandar a referência de onde eu compro. Eu não lembro agora de cabeça. Uma é a LP Minerais em São Paulo e tem uma outra loja aqui do interior do Rio Grande do Sul, onde eu também já comprei, tá? Tem uma referência boa, eu tive boas experiências, eles trabalham com as pedras certinhas. E depois eu posso deixar aqui nos comentários. Quem mais? Dica maravilhosa, eu vou fazer hoje mesmo. Faz que vai ver a diferença, tá? E coloca a selenita também na cabeceira da cama, vai ser bom. Gente, então ficamos aqui. Agradeço o tempo, a disponibilidade. Sempre eu vou pedir para vocês também compartilha essa live, né? Manda aí para os seus familiares, para os seus amigos, para quem você quer bem, para se proteger, para ter entendimento, clareza, enfim. Que o nosso conhecimento esteja disponível aí para quem mais precisar, tá bom? Muitos beijos no coração
E a próxima live vai ser tudo de bom. Segunda-feira que vem a gente vai falar de, se eu não me engano, é mapa do ego que a gente vai falar semana que vem, tá? Nós somos amigas no Face, pode dizer lá se quiser. Digo sim, Guilhermina, claro, posso te dizer por lá. Eu vou procurar aqui e te mando. Eu te mando pelo Messenger, lá pelos recadinhos. Grande beijo, até segunda-feira que vem.